O macronutriente mais injustiçado, ó, ele é o quarto macronutriente mais exigido pelas culturas. O nome dele é enxofre. Se você quer entender qual é a função do enxofre, por que ele é tão importante assim para as plantas e também cálculo de dose, recomendação, tudo, fontes de enxofre que você vai encontrar aí no agro. Então fica nesse vídeo que você vai aprender muita coisa. Não dá like agora, não compartilha, não faz nada. Pega seu caderno, tá? Pega uma calculadora que você vai fazer conta comigo e se alguma informação desse vídeo for útil, se você realmente se sentir beneficiado por esse vídeo, por esse conteúdo, aí sim você dá o like e não se esqueça de compartilhar, porque informação boa, de qualidade tem que ser compartilhada, não é verdade? Então, vamos lá. Primeiro ponto, super importante aí, sem enrolação, sobre o enxofre, tá? Como é que ele está no solo? A maior parte do enxofre ele está presente aqui, ó, na matéria orgânica do solo, tá? São 60 a 90% de enxofre presente aí na matéria orgânica. E a fonte desse enxofre para as plantas é necessariamente a matéria orgânica que vai ser mineralizada. Através da mineralização da matéria orgânica, aí sim você tem a liberação do enxofre para as plantas poderem absorver. Tá? Então é uma grande reserva de enxofre para a cultura, é ter uma grande quantidade de matéria orgânica aí no solo. Tá? Como é que você encontra a matéria orgânica na análise de solo? Eu pego aqui a análise de solo, moçada, para entender como é que está a situação atual do solo. Tá? Olha aqui a análise de solo de 20 a 40, tá aqui, de 20 a 40, e a análise de solo de 0 a 20, que é a mais superficial. Aqui, ó, eu vou olhar para entender qual é a quantidade de matéria orgânica. 1%. Tá vendo que a matéria orgânica nesse solo é baixa? Por quê? Porcentagem de argila baixa, ele é um solo bem arenoso. E também, ó, CTC baixa. Então ele é um solo que eu tenho que tomar cuidado, porque se a porcentagem de matéria orgânica está baixa, então a quantidade de enxofre também é baixa, porque o enxofre fica aqui na matéria orgânica, nessa porção orgânica. E eu também posso olhar o enxofre aqui, ó, ele vem também nessa parte dos macronutrientes, olha aqui o enxofre, em miligrama por decímetro, tá? Olhando aqui eu consigo fazer isso aqui, ó, olhar para saber na análise de solo se ele está alto, médio ou baixo, fazer a interpretação aqui da análise, entendeu? Qual que é um teor médio aqui, ó, em torno de 5, como é que eu sei disso? Esses materiais aqui, ó, que vem com tabela, que tem toda essa parte de interpretação, esse material, por exemplo, esse aqui é o guia prático de interpretação, ele tem o passo a passo de elevação de cálcio e magnésio para fazer cálculo de calcário, de gesso, de fósforo, correção específico para solos arenosos, tem exemplo para solo argiloso. Então é bem interessante para quem quer aprender mais sobre solos. Se você quer esse material aqui, ó, ele vem em PDF, eu deixei o link aí na descrição, você pode fazer um caderno, você pode pegar as tabelas também para usar dessa forma como eu vou utilizar aqui, ó. Enxofre, eu venho aqui no teor, nosso teor aqui é em torno de 3, né? Tá aqui um enxofre, opa, foca celular, tá aqui um enxofre em torno de 3, olha aqui, ó. Então eu vou olhar aqui no teor, 3 ele tá aqui no nível baixo, olha aqui, ó, nível baixo, nosso enxofre tá baixo. Qual que é o nível médio aqui, ó? Um nível em torno de 5, tá vendo aqui? Já se torna médio no solo. Então é interessante, isso aqui pode ser utilizado para entender se o nível de enxofre aí no solo está baixo, se está precisando de uma atenção, tá bom? Então olhar isso é muito importante. Qual que é uma outra informação importante do enxofre? É isso aqui, ó. O enxofre, ele fica presente no solo, opa, o enxofre fica presente no solo na forma de sulfato, tá? Então ele é um ânion, tem carga negativa. Isso é importante porque na argila, nos colóides do solo, nós temos cargas negativas, principalmente nessa parte mais superficial, de 0 a 20. Tem carga positiva e carga negativa, mas são mais cargas negativas. Então na parte de cima do solo, nós seguramos mais os cátions, tá? Mais os cátions, ó, potássio, cálcio. Então ele fica aqui, tá? E na parte subsuperficial, na parte mais inferior, ficam mais os ânions, porque lá tem mais carga positiva. E é por isso que o enxofre desce, porque ele tem carga negativa. Tá vendo aqui, ó? Um exemplo prático, tá? Duas análises de solo superior de 0 a 20 tem 3 miligramas. E a análise de 20 a 40, que é mais inferior, mais profunda no solo, tem 4. Então tem mais enxofre embaixo do que em cima. Embaixo aqui tem mais carga positiva que vai ajudar a reter esse enxofre, ele vai descer, porque em cima ele não fica, fica na solução e ele vai descendo. Entendeu? Essa aqui é uma função bem, é uma característica bem interessante, que é bom você ter essa atenção, porque se o enxofre fica lá embaixo, você precisa de caminho, precisa que a planta abra caminho, consiga chegar lá embaixo para acessar esse enxofre. É por isso que não pode ter alumínio, não pode ter impedimento físico, tá? Compactação assim por diante, porque se a raiz não for lá embaixo buscar, ela não consegue se nutrir de enxofre. E também, se a parte de cima tem baixo nível de enxofre, então você precisa adicionar enxofre aqui em cima, até porque para conseguir nutrir essa planta na parte superior do solo, tá? Mas interessante também abrir caminho para ela descer também e buscar esses nutrientes que ficam lá embaixo, tá?
Então vamos lá, as funções do enxofre, por que ele é tão importante aqui, ó? Existem alguns aminoácidos que nós chamamos de aminoácidos sulfurados, como cisteína e metionina. Esses aminoácidos vão formar proteínas, ou seja, existem aminoácidos que precisam do enxofre. E se o enxofre está presente, ele consegue, esse aminoácido formado vai formar proteínas. A soja, que tem alto teor de proteína no grão, precisa de enxofre indiretamente, por conta desses aminoácidos que são sulfurados, que têm uma função importante na formação aí das proteínas da planta. Então isso aqui já mostra para nós por que ele é um macronutriente, porque a planta tem muita proteína, a planta é proteína, então precisa de enxofre. Outra função, ferredoxina. Essa ferredoxina ela tem ferro e tem enxofre. E qual a função da ferredoxina? Atuar lá na fotossíntese, no transporte de elétrons. Vocês sabem que a planta ela faz fotossíntese para produzir o próprio alimento. Ou seja, essa folha aqui, ó, ela está coletando energia da luz, a energia que vem, e ela vai pegar essa energia e vai transformar ela em açúcar através da fotossíntese. E essa transformação de açúcar vai fazer com que ela consiga usar essa energia que vem na forma de luz e transformar ela em uma energia química. E assim ela consegue desenvolver suas funções vitais. Então a fotossíntese é a forma como esses organismos aqui fazem o próprio alimento. E o enxofre está presente na ferredoxina, que é essencial para esse processo da fotossíntese. Então ele é essencial também. Outra função, coenzima A, é um enxofre que participa na estrutura dessa enzima aqui, que vai participar do ciclo de Krebs e na formação de ácidos graxos. Lipídios. A planta tem lipídios, caroço de algodão tem lipídio. Então, formação de ácidos graxos se torna muito essencial aqui para o algodão, é um exemplo. Tá? Então, o enxofre também se torna muito essencial. Tá vendo por que ele é um macronutriente também? Olha o tanto de coisa que ele interfere na planta. Se ele não estiver presente, a planta vai ter dificuldade na produção de proteína, vai ter dificuldade na produção de ácidos graxos, de lipídios e assim por diante. Fixação de carbono e tudo mais, porque participa aqui, ó, do ciclo de Krebs. Outra função, compostos anti-estresse. Aqui entra um exemplo, a glutationa. Esses compostos aqui, anti-estresse, eles vão participar de redução de estresse. Por quê? Porque aqui, ó, quando a folha está estressada dessa forma, tá vendo que ela está avermelhada, ela está estressada. Ela passou por muitas aplicações ao decorrer do ciclo. Essas aplicações, junto com outras atividades que ela faz, né, que ela vai fazendo, ela vai acumulando oxigênio, espécies de oxigênio reativo. Então ela vai se tornando, de certa forma, vai ficando intoxicada por conta desses radicais que ficam aqui na folha. E esses elementos, esses compostos anti-estresse atuam como um agente de limpeza, vai tirar esses radicais livres que ficam aqui, essas moléculas de oxigênio que são tóxicas para a planta, porque querendo ou não nós vamos fazendo com que ela se estresse no decorrer do ciclo para proteger ela com aplicações defensivas e tudo mais. Você vai estressando a planta, o algodão fica muito estressado no final do ciclo, fica vermelho, passa por toda essa questão. Então compostos anti-estresse vão ajudar ele a chegar no final do ciclo com uma carga menor de estresse, com uma carga menor de espécies reativas de oxigênio. Esse anti-estresse aqui faz uma diferença muito grande em culturas que se estressam bastante, nesse caso, que é o algodão. Tá? Olha aqui, outra função, enzimas como o nitrato redutase e a nitrogenase. Aqui o enxofre entra lá no metabolismo do nitrogênio. Quem assistiu a aula do nitrogênio entendeu a função do nitrogênio nessa enzima aqui. E tem também o enxofre colaborando com essa enzima aqui, que vai fazer a redução aí do nitrito, transformando o nitrito em amônio, para que a planta consiga absorver e utilizar o nitrogênio. Então, metabolismo do nitrogênio. E outra coisa, ó, nitrogenase. Essa enzima aqui participa do processo de fixação biológica de nitrogênio. Então, a soja, que faz esse processo de fixação biológica de nitrogênio, que pega nitrogênio do ar aqui da atmosfera e transforma esse nitrogênio aqui através das bactérias, através de Bradyrhizobium, por exemplo, lá na raiz, lá nos nódulos, ela pega, aqui é um algodão, mas vamos supor que aqui é a soja, que não tem soja plantada aqui ainda, né? Ela vai pegar o nitrogênio lá na raiz, nos nódulos, vai transformar esse nitrogênio em uma forma assimilável, os organismos vão fazer isso para ela, vai disponibilizar esse nitrogênio para ela absorver. Então todo esse processo aí de FBN, de fixação biológica de nitrogênio, depende da nitrogenase, que depende do enxofre. Então o enxofre se torna indispensável. Agora vamos falar um pouco sobre extração e exportação de enxofre. Primeiro, eu preciso que vocês entendam o que é a extração e exportação.
Já falei em outros vídeos, mas é sempre bom repetir. A extração é tudo que a planta tira do solo, tá? É tudo que a planta extrai para produzir tanto a massa seca, folha, caule, etc., quanto o grão, tá? É a extração, tudo que ela tirou do solo. E a exportação, ela é tudo que a planta manda no grão. Então tudo que está aqui dentro do grão, que vai ser colhido, que vai embora no final do ciclo, nós vamos passar a máquina aqui e vamos colher os grãos. Então o que for embora vai ser a exportação, o que ficar é os restos, vai ficar nos restos culturais, vai voltar para o solo, tá? Então a extração total é tudo, a exportação é só o que vai embora no grão, que vai embora na pluma, no caroço e assim por diante, entendeu? É o que vai embora no grão da soja, essa é a exportação, entendido? Então vamos voltar aqui. Entendido o que é a extração e a exportação, agora nós vamos entender que existem algumas culturas que são mais exigentes em enxofre, tá? Então elas precisam mais de enxofre, elas extraem mais enxofre, como as brássicas e as alháceas. Tem exemplo aqui, ó, couve, alho. Essas culturas vão precisar de um aporte maior, em torno de 70, 80 kg por hectare desse nutriente para que ela produza. Outras culturas que são menos exigentes, elas vão exigir aí em torno de 10 a 45 kg por hectare. Tá? Aqui entra o milho, soja. Quer um exemplo? Qual é a extração do milho? 2,6 kg por hectare de enxofre por tonelada. Essa quantidade aqui, esse número, pode variar, tá? Depende aí do híbrido, depende do material, depende da região. Então, por exemplo, olha essa outra tabela aí, ó. É diferente. Então é interessante você se atualizar na sua região qual é a quantidade que os produtores, consultores aí estão utilizando, beleza? E a extração da soja, olha aqui, o quanto que a planta de soja extrai do solo, 8,3 kg de enxofre por tonelada produzida. Então a cada uma tonelada que eu produzo de soja, ela extraiu 8,3 kg, tá? Um exemplo aqui da conta, se eu quero 80 sacas por hectare de soja, 80 sacos por hectare de produção, aí no talhão, 80 sacos por hectare, vezes 60 kg, que é uma saca, dividido para 1000, eu tenho que produzir aqui 4,8 toneladas para alcançar essas 80 sacas, né? É a mesma coisa, eu quero 80 sacas, então eu quero 4,8 toneladas. Vezes a quantidade que ela extrai de enxofre por tonelada. Então 40 kg por hectare de enxofre a planta precisa extrair para produzir essas 80 sacas que eu quero. Essa é a extração total. Tá vendo que ela fica em torno disso aqui, ó? 10 a 45, então as menos exigentes ficam nessa faixa aqui. 40 kg por hectare de enxofre, no mínimo você tem que aplicar 40 kg por hectare para que a planta produza. Ela tem que tirar 40 kg por hectare para ela produzir essa quantidade. Aí vai tirar do solo, vai tirar da matéria orgânica, você vai ofertar essa quantidade para ela. O que importa é que ela precisa retirar isso para produzir. Agora, moçada, a exportação, olha aqui, ó, leguminosas geralmente exportam de 3 a 5 kg por tonelada. Tá? Gramínea, 1,3 a 3 kg de enxofre por tonelada produzida. Um exemplo do milho, 1,1 kg por tonelada. Da soja, 3. Desses 40 que ela extraiu do solo, 14 quilos de enxofre vão embora no grão. O resto vai ficar na palhada, vai voltar para o solo e assim por diante. Entendeu? Essa é a diferença e é assim que nós sabemos a questão da extração e da exportação. Deficiência de enxofre. Como é que eu sei que a planta ela está com deficiência de enxofre? Principalmente, mostrada por clorose nas folhas novas, como nessa imagem aí que você está vendo. Diferente do nitrogênio, que aparece a clorose na parte de baixo, nas folhas mais velhas aqui, ó, o enxofre ele aparece nas folhas mais novas. Por quê? Porque o enxofre ele não é tão móvel na planta. Então, quando a planta começa a ter deficiência nas folhas mais novas, ela não consegue tirar lá de baixo e mandar para cima, como ela faz com o nitrogênio. Então, a deficiência vai aparecer nas folhas mais novas. É assim que funciona e é assim que você diferencia a clorose de uma deficiência de nitrogênio de uma deficiência de enxofre. Entendeu? É assim que ela aparece aí no campo, é assim que você vai encontrar ela. Outros sintomas de deficiência, dá uma olhada aqui, ó. Entrenós curtos, a planta ela vai ficar pequena, com um porte menor. Entrenós, que é isso aqui, ó. Aqui eu tenho um nó e aqui em cima tem o outro. Isso aqui é um entrenó, tá? Faltou enxofre, o entrenó vai fazer isso aqui, ó, vai diminuir. E uma menor nodulação, no caso das leguminosas aí, por conta daquele efeito que o enxofre tem na FBN. Lembra? Falando sobre nitrogenase? Então, aquele efeito vai também impactar na nodulação, de forma geral, na leguminosa, vai impactar na FBN. Entendeu? Esse é mais um sintoma da deficiência de enxofre. Vamos entender agora quais são as fontes de enxofre que nós temos. Primeiro, quando é que eu aplico na cultura? Eu aplico enxofre quando o boletim da cultura, quando o manual exige, quando a cultura ela é muito exigente. Como eu falei
daquelas culturas que precisam de muito enxofre. Aí você vai ter que aplicar. Outro ponto, critério aí para fazer a aplicação, quando a matéria orgânica é menor que 2%. Vocês viram aqui que esse meu solo aqui, ó, tem 1,21%. Então aqui eu aplicaria um enxofre. Quando o teor de enxofre é menor que 5, ele está baixo, está nesse caso aqui, ó, um teor de 3. Então já é mais um critério para aplicar enxofre. E se eu não apliquei o gesso? Por quê? Porque o gesso tem uma quantidade de enxofre. Aí é onde, mais para frente, eu vou explicar para vocês. Calma lá que nós vamos chegar nessa parte. Lembra dessa informação aqui, tá? Quais são as fontes aí as mais encontradas? Super simples, tem 11% de enxofre. Quer um exemplo do super simples? Eu tenho aqui, ó. Isso aqui é um rótulo aqui de um bag de super simples que eu tirei lá da fazenda. Olha aqui, ó, enxofre. Tá vendo? Deixa eu focar aqui com o celular, ó. Porcentagem de enxofre, 10%. Tem 21% de fósforo e vem o enxofre também. Porque ele é atacado com ácido sulfúrico para produzir aqui esses acidulados e vem com enxofre. Então mais uma fonte de enxofre. Olha aqui, ó, sulfato de potássio tem 40%, sulfato de amônio, nitrogenado. Então se eu vou fazer a aplicação do nitrogenado no milho e eu sei que o meu solo está deficiente de enxofre, eu já vou escolher, vou optar por usar o sulfato, vou optar por usar um super simples, como fosfatado. Então eu já vou entregando essa quantidade de enxofre que a planta precisa através dessas fontes aqui, ó. Orgânicos, aí cama de frango, assim por diante, 0,5% a 1%. Formulados, aqui os NPK da vida, aqui tem uma variação muito grande, porque é formulado, então vai depender, mas eles podem também ter enxofre. Sulfato de cálcio, aqui é o gesso agrícola. Lembra da informação que eu já vou passar para vocês aqui, ó. Ele tem 15% de enxofre também na sua composição. E esse aqui é um corretivo, tá? Importante isso também. Enxofre elementar, aí ele é um adubo de enxofre específico mesmo. Aqui vem o enxofre. Geralmente eu encontro mais esse enxofre pastilhado, formado com sua estrutura ali de argila bentonita. E ele fica pastilhadinho, é aplicado no talhão de forma a lanço mesmo, vai aplicando a lanço no talhão. As pastilhas ficam no solo e existe um processo para transformar esse enxofre elementar em uma forma absorvível, que é o sulfato. Então demora esse processo, tem um tempo até ele ser absorvido. Se você aplica o gesso, que tem sulfato, se você aplica o sulfato de amônio e assim por diante, ele já vai ficar prontamente disponível para as culturas. Se você aplica o enxofre elementar, ele tem 90% de enxofre. Ele é praticamente só enxofre, só que ele demora um tempo para ficar disponível, beleza? Olha aqui uma informação importante sobre o gesso que eu falei. O gesso agrícola ele é um corretivo, então eu aplico ele quando eu tenho cálcio na camada subsuperficial aqui de 20 e 40, ó, menor que 1,5 centimol. Aqui eu teria que aplicar um cálcio, né? Então esse solo aqui está muito deficiente, precisa de muita coisa aqui nesse solo. Mas se eu tenho um nível menor, ainda vamos fazer uma aula específica de gesso, tá? Mas se eu tenho um nível de cálcio baixo, eu aplico o gesso. E o gesso, se eu for aplicar 1 tonelada de gesso, ó, 1.000 quilos, já vem enxofre, vem 150 quilos aqui de enxofre, que seria o 15% aqui, né? Se 30% desse enxofre fica na camada de 0 a 20, então já fica 40 quilos aqui na camada de 0 a 20 e já supre toda a necessidade. É por isso que quando eu aplico o gesso no talhão por uma necessidade, eu não aplico nenhuma outra fonte, não preciso aplicar um enxofre elementar. Entendeu? Fez sentido? Por isso que se eu não aplicar o gesso, aí sim eu tenho que pensar nisso, se o meu solo não tem níveis adequados aqui de enxofre. Outro critério para aplicar o gesso é o alumínio. Se o alumínio está maior que 20%, ele está muito alto no solo, na subsuperfície aqui, ó, que atrapalha o desenvolvimento da raiz, vou aplicar o gesso também e já vai o enxofre junto, tá? E a outra característica importante que eu preciso passar para vocês é a do enxofre elementar, que ele é oxidado por micro-organismos, então ele leva um tempo para ficar disponível na forma de sulfato e ele acidifica o solo nesse processo, tá? Mas isso é normal, o processo de acidificação ele acontece de certa forma, a própria raiz da planta acidifica, a adubação com nitrogenado acidifica, chuva ácida acidifica. Então esse processo entre corrigir a acidez do solo, acidificar o solo, isso está sempre acontecendo, tá? Então é só no outro ano você fazer o calcário e corrigir, tá? Mas é importante saber, é importante ter isso no radar, observar que depois da aplicação do enxofre elementar, pode ser que o seu solo fique ácido, aí você tem que acompanhar isso, beleza? Para encerrar, moçada, não se esqueça, tá, de olhar a análise de solo, de dar atenção para os solos arenosos, como o solo aqui arenoso, ele é deficiente em matéria orgânica. Se não tem matéria orgânica, falta enxofre. O enxofre desce muito mais porque não tem tanta argila, então ele vai descer no solo. Tudo isso é importante, você precisa atentar aí aos solos arenosos. Fique atento às deficiências para você entender e identificar quando elas acontecerem aí no campo. Entenda sobre
os outros nutrientes também. Eu vou deixar aqui a aula de nitrogênio, vou deixar a aula aqui, ó, de potássio para você assistir, continuar desenvolvendo seu conhecimento. E não se esqueça, se você gostou desse conteúdo, se ele foi útil, se ele foi interessante, então se inscreva, compartilhe esse vídeo, porque informação boa tem que ser compartilhada. Combinado? Ed RSA tá na área, tamo junto. Tchau, obrigado, moçada.